Bom, pessoal, muitos de vocês acho que já me conhecem, né? Meu nome é Rafael Capitani, mais conhecido como Dr. Reclama, tá? E sejam bem-vindos ao meu DVD hoje, tá? Um DVD que, na minha concepção, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do que eu compreendo na área de vendas, que casualmente fui um simples vendedor, né? Durante muito tempo da minha vida ganhei a vida sendo vendedor, tá? Primeiramente comecei aos 9 anos de idade vendendo balas, onde eu morava, era uma rua muito movimentada, e depois aos 10 até os 14 anos eu vendi salgados que minha mãe fazia, tá? Então tive experiência na minha vida basicamente com vendas, bastante experiência com vendas, e acredito que hoje basicamente tudo em termos de vendas se trata de saber vender o produto, né? E hoje nós vamos abordar nesse DVD algumas técnicas de venda e o Dr. Reclama vai ensinar um pouquinho do que sabe para vocês, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, desde pequeno eu sempre fui um cara muito inquieto, sempre quis trabalhar, sempre quis fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro e tal. Então, aos 9 anos de idade eu já comecei vendendo balas nesse Brasil. Isso para mim era uma grande coisa. Eu comprava as balas no bar, o cara me fazia mais barato e eu revendia para as pessoas na rua para ganhar um troco. Eu pegava esse dinheiro e dava para minha mãe, para ela fazer uma poupança para mim, para quando eu tivesse 18 anos eu tivesse um dinheiro para comprar um carro, para fazer alguma coisa que eu precisasse, tá? E isso era muito legal mesmo. Até que um belo dia, lá pelos 12 anos de idade, eu descobri que a poupança não existia e que, na verdade, indireto ou indiretamente, eu estava ajudando a minha mãe a sustentar a mim e as minhas duas irmãs. Isso foi meio frustrante, mas faz parte da área, né? A gente passa dificuldade aí. Você sabe, quem é brasileiro sabe o que é a dificuldade. E queria dizer para vocês, pessoal, eu, graças a Deus, sempre tive no meu DNA um DNA de vendedor. Eu cresci vendo a minha mãe tinha revenda de carros, e revenda de carros tinha altos e baixos, né? Mas eu cresci vendo a minha mãe vender carros. Então, desde pequeno, sempre soube na minha cabeça, pré-embutido no meu DNA, já me dizia que eu tinha que ser um vendedor, tinha que sair para a rua para vender para as pessoas, lidar com pessoas. Isso para mim sempre me empolgou, sempre gostei muito de lidar com as pessoas e conversar com as pessoas. Então, para mim era uma coisa natural. É óbvio que para a pessoa que não está acostumada a lidar com o público, né, tem uma certa timidez, alguma coisa, isso pode vir a ser um grande problema. Hoje nesse DVD vamos abordar alguns fatos que explicam basicamente, tá, e abordam uma maneira nova de você visualizar o ramo de vendas. Isso vai quebrar alguns tabus e vai fazer com que você pense diferente a respeito de vendas. Pessoal, eu comecei a vender influenciado sempre pela minha mãe, que dizia que eu tinha DNA de vendedor. Isso já é um ponto de vista bem interessante, porque quando você cresce ouvindo a sua mãe dizendo para você: "Ô, esse garoto tem DNA de vendedor", isso já pré-embutiu na minha cabeça que eu era um vendedor e que eu saberia vender. Então, para mim, sempre foi fácil lidar com vendas, tá? Mas um dos conselhos que a minha mãe sempre dizia é que, vocês talvez já devem ter ouvido falar sobre isso, a minha mãe dizia para mim que não existe tempo ruim para vendedor. E dizia também que o vendedor sempre se aproveita de uma situação ruim para alavancar suas vendas. E que ela queria dizer que mesmo nos momentos de crise, o bom vendedor sempre sabia se sobressair perante a crise, tá? Isso sempre fez com que eu abordasse de maneira diferente as dificuldades, e eu sempre, como eu cresci ouvindo isso, eu sempre reagi muito positivamente aos fatos negativos da vida. As dificuldades sempre eu tentei contorná-las e sempre tentei criar métodos para que eu pudesse vender ou alavancar o meu negócio, seja lá o que for que eu precisasse. Sempre tinha muitas ideias, tá? Não é só também pelo fator de eu ser hiperativo, além de tomar um cafezinho, que é uma neurotoxina, né? Mas esse ponto de vista que a minha mãe me mostrou desde pequeno é uma coisa que eu acho muito interessante,
você pensar que não existe dificuldade, que toda dificuldade é uma nova oportunidade para um vendedor, tá? Então é bem interessante esse conceito. Eu me lembro de uma história que a minha mãe contava, que dizia que um vendedor A tinha tentado vender numa área, uma zona, e não conseguiu vender. Então quando chegou um novo vendedor na empresa, esse vendedor que já era mais antigo disse, manda ele para lá. Esse vendedor, quando chegou nessa nova área, que praticamente não era coberta pela empresa de vendas, foi para lá e começou a se destacar. Então o dono da empresa perguntou para ele, escuta, e aí, como é que tu conseguiu? O cara disse, isso aqui é uma maravilha, não tem concorrência. Então quer dizer, vim para cá e comecei a vender e o troço está dando certo. Então esse ramo de vendas é apenas, o que eu quero dizer para vocês, é que basicamente é questão de ponto de vista. Tá? Se você enxergar uma nova maneira, se você enxergar um novo nicho, se você acreditar, você vai vender em qualquer lugar. Onde exista pessoas e você estiver criando laços com seus clientes, você vai conseguir fidelizá-los e ser um excelente vendedor. Pessoal, agora vamos abordar os principais medos de um vendedor. Galera, todo mundo que quer ser um vendedor, tá? Sempre lida com esse medo. Quem é ou quem quer ser ou quem já foi, sabe o medo que é não vender. Isso é um conceito bem interessante de quem trabalha com vendas, porque depende da maneira que você aborda esse conceito, tá? O conceito de vendas é bem amplo, mas se você não conseguir lidar com isso, você está fadado ao fracasso, tá? O que acontece? Qual é a rotina do vendedor? Você sai para a rua para vender, tá? Chega nos lugares e recebe não, 10 nãos e o cara tá demolido, quer ir para casa chorar, quer ir para um canto, para um banheiro para chorar. Isso é normal, pessoal, tá? Mas existem alguns conceitos, tá, que eu desenvolvi quando eu trabalhei na área de vendas. Eu desenvolvi um conceito, tá, um gatilho psicológico que eu chamo de ponto flutuante. Quando você desenvolve um gatilho psicológico, fica muito mais fácil lidar com os problemas. Eu sempre pensei assim quando eu ia sair para vendas. Bom, eu ganho muito bem em outro emprego, eu imaginava isso. Eu sou muito bem sucedido, a vida é maravilhosa comigo, eu não preciso vender, isso aqui é só um hobby. Rapaz, quando você aborda um cliente pensando apenas em trocar uma ideia e mostrar o seu ponto de vista, a chance de venda é muito maior do que quando você aborda um cliente com uma corda no pescoço, pegando o cliente pelo pescoço como se fosse uma galinha tentando quebrar o pescoço dele. Então, pessoal, essa técnica, esse ponto flutuante que eu criei, foi uma técnica que me ajudou durante muito tempo na época que eu vendi, tá? Mais adiante no DVD nós vamos ver como eu comecei numa empresa vendendo brindes, de um vendedor teoricamente fracassado, que tudo tinha dado errado na vida, até me transformar no melhor vendedor da empresa e todos os clientes achavam que eu era o dono da empresa. Tá, pessoal? É um conceito bem interessante que nós vamos abordar nesse DVD e vamos aprender isso juntos.